encontrou o ninho para si sua prole, e eu encontrei os altares do Senhor. Aleluias. E mais vale um minutinho, irmãos, mais vale esse pequeno minuto aqui, neste altar, nessa igrejinha simples, nessa periferia simples de São Paulo, com vocês aqui comigo. Mais vale estar aqui do que nas tendas onde habita a iniquidade. Então eu muito me alegro por estar aqui com vocês. Aleluia. Não há outro lugar que eu queria estar hoje. Glória a Deus. É maravilhoso servir esse Deus, amados. O pastor frisou que a importância da fé, né? Não é isso que eu vou trazer uma outra palavra, mas eu quero dizer para os irmãos, se de tudo que eu falar vocês tiver que lembrar só de uma coisa, lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. Então lembre-se que se a gente não trabalhar, se a gente não fizer a obra, nós não agradamos a Deus. Porque a palavra diz que a fé sem obras é morta. Verdade, Senhor. Então nós temos que trabalhar. O Senhor não nos chamou para sermos telespectadores. Nós temos que trabalhar. Pode não ser na igreja, mas da porta para fora nós temos um ID, que é para todos. Independente de cargo, de título, independente de ter um mês de evangelho, ou ter nascido no berço evangélico, nós temos que fazer a obra de Deus. Tem pessoas aí fora morrendo de tristeza, morrendo de medo nesse cenário de pandemia, morrendo de solidão, morrendo de uma sede que nem eles sabem explicar o que é, mas que nós que já matamos a sede, porque Jesus falou que a mulher samaritana, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água e você não teria mais sede. E nós matamos a nossa sede, na verdade, porque nós identificamos o Cristo. E nós pedimos água para esse Cristo. E Ele é a fonte de água viva. E a gente não tem mais sede. Então nós temos que ser aqueles que levam a água. Nós temos que levar a água, amados. E é o que eu venho ministrar na vida de vocês hoje. A palavra está em Josué 9. Para contextualizar o que acontece. Josué já tinha atravessado o Rio Jordão, já tinha entrado na terra de Canaã, e Deus falou que era para ele lutar contra aquele povo, para ele tomar aquelas terras. E havia um povo chamado Gibeonitas, que eles eram da cidade de Gibeon, e eles ficaram com medo de Josué, porque a fama de Josué de que ele era um guerreiro valente, que ninguém ganhava dele, ele não perdia uma batalha. A fama dele alcançou várias cidades, e aqueles homens temeram, ficaram com muito medo de Josué. E aí eles chegaram em Josué, se disfarçaram, se transvestiram de pobres, com sapatos rasgados, roupas rasgadas, e se fizeram passar por um povo distante, de uma terra distante. Só vou resumir para os irmãos para não tomar muito tempo do culto. E enfim, eles chegaram e falaram: Josué, nós queremos servir a você e seu Deus. Nós viemos de uma terra distante, estamos com fome, cansados, e viemos servir o seu Deus. E Josué acreditou naqueles homens. E eles fizeram uma aliança com Josué. Quando eles disseram: vamos servir a você e seu Deus, eles fizeram uma aliança com aqueles homens. Não demorou muito, Josué descobriu que era mentira. Aqueles homens não eram homens distantes, eram os gibeonitas. Era um homem que eles deveriam ter destruído, deveriam ter sido mortos. Mas Josué honrou a aliança que fez com ele. Nós precisamos honrar as alianças que nós fazemos. Enquanto os homens de Deus com quem nós andarmos forem homens de Deus, nós temos que honrar nossas alianças. Aleluia. Porque a nossa aliança principal está com a verdade do Evangelho, está com Jesus Cristo. Nós precisamos honrar a nossa aliança. E Josué era um homem que honrava a aliança dele com Deus, e ele cumpriu aquela promessa e não matou aqueles homens. E ele disse para aqueles homens: irmão, a partir de hoje vocês vão trabalhar no templo e no acampamento. Vocês vão carregar madeira e transportar água. Vão carregar madeira e transportar água. E assim aqueles homens aceitaram essa incumbência e começaram a servir o povo de Israel, transportando madeira e transportando água. Que a gente falou agora um pouco sobre a sede, né? Nós temos que transportar essa água. A madeira remete ao fogo, a lenha, né? O fogo é a unção, é o fogo do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens passaram a transportar madeira e transportar a água. Certa feita,
os reis dos povoados vizinhos decidiram destruir os gibeonitas. Quiseram matar os pastores. Se juntaram vários reis para matar aqueles homens. E aqueles homens viraram para Josué e falaram assim: não abandone os teus servos, nós vamos morrer na mão desses inimigos. A palavra diz, não eu, mas a palavra diz, que Josué saiu de Gilgal com a elite do exército dele, com os mais valentes, para defender os gibeonitas. E a palavra diz que o sol parou. Glória a Deus. E a lua se deteve. Aleluia. Para quem foi que o sol parou, irmãos? Para quem foi que a lua se deteve, meus filhos? Não foi para Abraão, não foi para Isaac, não foi para Jacó, não foi para Davi. A lua se deteve, o sol parou para defender a vida dos gibeonitas, que, embora fossem forasteiros que chegaram como enganadores, porque era isso que eles eram, eles chegaram como enganadores, amém? Porém, eles se converteram. Aleluia. Eles fizeram uma aliança com Josué, uma aliança com o Deus de Josué, e passaram a servi-los. E por isso Deus se levantou no trono dele, parou o sol e parou a lua para defender aqueles homens. Irmãos, isso é tão forte que se a gente for um pouco mais para frente na palavra, acho que está em 1 ou 2 Samuel, diz a palavra que os israelitas estavam perdendo a guerra já enquanto Davi era rei. E eles estavam perdendo a guerra e Davi não sabia o que estava acontecendo. Davi se prostrou diante de Deus e falou: Senhor, aonde eu estou errando? O que está acontecendo? Por que a gente está perdendo a guerra? Por que a gente não consegue vencer? O que eu fiz de errado? Davi perguntou para Deus. E Deus falou para ele assim: não foi você que errou, foi Saul. Saul matou os gibeonitas. Porque quando Josué morreu, levantou-se Saul como rei, Saul quebrou a aliança que Josué havia deixado feita. Saul foi lá e matou os gibeonitas. E por conta disso, uma nação foi destruída. O povo de Israel todo estava perecendo. Por conta que Saul quebrou a aliança de Josué. E quando Davi procurou Deus e perguntou, Deus falou: vai lá e se acerta com o rei dos gibeonitas. E Davi foi, conversou com esse rei. O que esse rei falou? Vocês sabem? Esse rei falou assim: não é justo que a nação inteira pague. Nós queremos 7 homens da descendência de Saul que matou nossos homens. E aí, amados, Davi não teve outra alternativa. Ele foi lá e pegou 7 descendentes de Saul. E eles foram enforcados no pé da montanha para servir de exemplo. E aí, então, a partir daquele dia, houve paz e a guerra acabou. O que eu quero trazer para vocês nessa noite, amados, é a importância que tem de nós honrarmos as nossas alianças e tomar cuidado com o que nós fazemos. Saul colocou uma nação em perigo. Jonas foi para a boca do peixe, mas antes de ir para a boca do peixe, ele quase afunda o barco, não é verdade? Todo mundo conhece a história de Jonas, né? Jonas foi dormir. Ele comprou o bilhetinho dele lá, entrou no barco, foi lá para baixo e dormiu. O barco estava afundando. De quem era a culpa que o barco estava afundando? Era de Jonas. Aquela tripulação não tinha culpa, aquele capitão não tinha culpa, mas todos iam morrer por causa da escolha errada de Jonas. Israel não tinha culpa, nenhum daqueles homens tinha culpa, Davi não tinha culpa, mas aqueles homens estavam morrendo, perdendo a guerra por causa de uma escolha errada de Saul. Tomem cuidado, vamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Vamos consultar a Deus sempre para entender a hora de falar, a hora de calar, a hora de abraçar, a hora de separar, para que as nossas alianças sejam honradas e a gente não coloque em risco a nossa família e a nossa igreja, porque aqui é casa de Deus, aqui é o terreno santo. Isso é parede, só que o tempo destrói e cai, mas enquanto em pé, isso aqui é casa de Deus. Não se brinca com a palavra de Deus, não se brinca com o altar de Deus. Nós precisamos honrar nossas alianças. Aleluia. Os gibeonitas não eram o povo de Deus, mas passaram a ser. E isso me remete a quê? Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Deus escolheu os gibeonitas
escolheu a ponto de parar o sol. E a palavra do Senhor diz que nunca antes e nem depois, nunca mais existiu um dia como aquele. Deus teve homens que Ele amou muito. Ele amou muito a Pedro, amou muito a Paulo, amou muito a João. Amou muito a Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Abraão, que era o único que foi chamado de amigo, mas foi pelos gibeonitas. Homens que chegaram como enganadores, mas que tiveram o coração transformado. E Deus se levanta do trono. Deus não gosta de injustiça não, irmãos. Deus não gosta de língua mentirosa, língua forjada. A palavra diz que toda língua forjada contra nós não prosperará. Então vamos ficar na brecha. Vamos continuar na brecha, porque aqui hoje todos nós somos gibeonitas, não é verdade? Todos nós somos gibeonitas. Não somos de Israel, né? Somos os gentios. Amém? Eu glorifico a Deus pela oportunidade, que essa palavra tem claro no Glória a Deus, aleluia. Tá bom? Aleluia. Deus abençoe.